Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Muito bem, vamos seguir. Hoje eu vou passar algumas atividades para vocês sobre números irracionais, para fechar esse módulo aí, ainda que ficou do primeiro bimestre. Vamos falar então sobre o assunto. Um assunto que eu já tinha começado a falar presencialmente, mas que eu preciso terminá-lo agora. Números irracionais. Como qualquer conjunto de números, o conjunto dos irracionais surgiu diante de um problema. E o problema em questão foi esse daqui. Deixa eu puxar aqui para cá. O problema foi calcular a diagonal do quadrado, né? Um quadrado simples de lado 1, quanto que vale a diagonal do quadrado. Opa, a diagonal é essa linha vermelha que está aqui. Então, o primeiro número irracional surgiu desse problema aqui, quando Pitágoras foi calcular a diagonal desse quadrado. E por que eu disse Pitágoras? Já despertou interesse, né? O que dá para fazer aqui com Pitágoras? Dá para fazer que o quadrado, atravessado por essa diagonal, foi decomposto em dois triângulos. E não são triângulos quaisquer, na verdade, são dois triângulos retângulos. Prova isso que tem um ângulo reto aqui, outro ângulo reto, ângulo de 90 lá em cima. Então, se a gente pegar esse triângulo aqui de baixo e tentar calcular a diagonal, a gente vê que a diagonal, na verdade, é a hipotenusa desse triângulo, né? O lado que fica de frente para o ângulo reto é a hipotenusa. Os outros dois lados são catetos. Muito bem. Então, utilizando o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lembra? Para os catetos a gente coloca B e C. E para a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo, a gente coloca a letrinha A. Então, a letrinha A aqui é a diagonal nesse caso. Diagonal. A diagonal vai ser ao quadrado, seguindo o teorema de Pitágoras. O cateto B pode ser qualquer um, tá? Os dois têm o mesmo tamanho, é 1 ao quadrado. O outro também é 1 ao quadrado. E aí a gente vai ver que 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1. 1 ao quadrado, 1 vezes 1 também é 1. E aí chegamos que a diagonal ao quadrado vale 1 mais 1, 2. Para resolver esse probleminha aqui, já que eu tenho a letrinha D elevado ao quadrado, para tirar esse quadrado aqui de cima, é claro, né? Faz a operação inversa. A operação inversa de elevar ao quadrado é tirar a raiz quadrada. Aí chegamos aqui ao resultado da diagonal, que é raiz quadrada de 2. Poxa, mas que número que é esse? No começo pensava-se que esse número fosse um número racional, né? Você acha que raiz quadrada de 2 é um número maior do que 1? Menor do que 1? Ou será que dá 1? Visivelmente, quando a gente já percebe pela figura, por exemplo, se a gente colocasse aqui nesse pontinho, nessa extremidade, um compasso, abrisse até aqui o compasso, o tamanho da diagonal, exatamente, ao girar o compasso, notaria-se que, né, eu poderia marcar aqui, se eu fizesse um prolongamento do lado do quadrado, esse pontinho então está demonstrando que a medida da diagonal é um pouco maior do que 1, que é o tamanho do lado. Talvez 1,5, quem sabe, ou um pouco menos. Então acreditava-se que esse número fosse um número racional. E nós já estudamos que números racionais, todos eles eu posso colocar na forma de fração. Todos eles. Os que têm representação decimal finita e os que têm representação decimal infinita e periódica também. As famosas dízimas periódicas também são números racionais. Mas pela primeira vez, eles se depararam então com um número igual a esse e começaram a procurar qual seria o número mais próximo, né? Qual seria a aproximação aqui. E se assustaram ao perceber que, por mais que procurassem casas decimais de aproximação, nunca chegavam ao final. Nunca.
nunca chegavam ao final. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, né? A raiz quadrada de 2, vamos dar uma olhadinha aqui. Na outra tela a gente tem aqui até os quadrados perfeitos. Os quadrados perfeitos e os cubos perfeitos. Se fizermos aqui a resposta dos quadrados perfeitos, 0 ao quadrado é 0 vezes 0, 0. Essas duas sequências de quadrados perfeitos e cubos perfeitos são importantíssimos para a gente entender os números racionais. 0 ao quadrado, 0 vezes 0 é 0. 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. E assim por diante, né? Então, eles começaram a pensar, poxa, esses números que eu fiz em amarelo aqui, são os quadrados perfeitos, são exatamente os números que possuem raiz quadrada exata. Raiz quadrada de 0 é 0, porque 0 ao quadrado dá 0. Raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, porque 1 vezes 1 dá 1. Raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 elevado ao quadrado dá 4, sendo a potência com expoente 2, né? Potência de elevar ao quadrado, a operação inversa da raiz quadrada. Então, se eu quero tirar a raiz quadrada de 9, tem que dar 3, porque 3 elevado ao quadrado dá 9. E nota-se que os quadrados perfeitos vão pulando, né? Vão formando uma sequência que não são todos os números. O 0 é um quadrado perfeito, o 1, depois o 4, depois o 9. Ao querer, então, achar raiz quadrada de 2, eu estou procurando o número que, elevado ao quadrado, dá 2. Mas vocês estão vendo que nenhum número natural, nem o 1 ao quadrado, que dá 1, e nem o 2 ao quadrado, pois 2 ao quadrado dá 4. Então, onde estaria o número que, elevado ao quadrado, dá 2? Estaria, com certeza, entre 1 e 2. Eles pensavam, então, entre 1 e 2, que esse número fosse um número racional. Mas quanto mais eles procuravam, mais isso ficava estranho. As casas não dava certo com uma casa decimal, com 2 casas decimais, com 3 casas decimais. No começo eles pensaram que se o número poderia ser 2,5, quem sabe? Aliás, 1,5, né? 1,5, 1,5 está entre 1 e 2. Então eles fizeram 1,5 elevado ao quadrado. Quanto que dá isso? Fazendo o cálculo aqui. 1,5 vezes 1,5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5. 5 com 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Faço o traço. 5 somando 7 com 5 dá 12. Vai 1. 225. Mas aqui eu tenho uma casa decimal. 2, 1, 2. 2,25. Então, 1,5 ao quadrado já passou de 2. Deu 2,25. Passaram-se aqui 25 centésimos. 2 casas decimais, centésimos. Então, recuaram. Então, quem sabe o número que elevado ao quadrado dá 2 seria, então, 1,4. Não é 1,5. 1,5 foi muito. Se fizermos o cálculo agora para 1,4, nós vamos ver que também não dará 2. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5, mais 1 vezes 4, 4, 1 vezes 1, 1. 6, 5 com 4, 9, abaixo 1. Uma casa, 2. 1, 2. Deu 1,96, que é um número bem mais próximo do número 2, só que ainda não é 2. Ainda faltam 96 para chegar no 100, estão faltando aqui 4 centésimos. Chegou mais perto do 2 do que o 1,5, só que também não é 2. Então eles acharam que, poxa, então esse número, raiz quadrada de 2, vai dar 1,4 e mais alguma coisa. Não termina no 1,4. Deve ter mais casas decimais. E assim continuaram fazendo seus cálculos com 2 casas. Também não encontraram. Né? Um dos números deu pouco, outro, como aconteceu aqui, e o outro número deu muito. Né?
E continuaram procurando, avançando as casas decimais, até chegar a um ponto que falou, olha, nós não vamos encontrar o número 2 exato. Sempre quando a gente faz, quando vai acrescentando casas decimais, um número vai ser grande demais e o outro abaixo vai ser pequeno demais. Sempre o 2 vai estar lá no meio deles. Né? Então, percebeu-se aí que estava esse número raiz quadrada de 2 realmente não faz parte dos números racionais. O número raiz quadrada de 2, colocando uma aproximação melhor, deixa eu visualizar aqui, o número raiz quadrada de 2, ele é aproximadamente 1,4142 1356, só que ele nunca termina suas casas decimais. E ele também não tem repetição de casas decimais. Quer dizer que ele não é uma dízima periódica. Então, ele não se encaixa em dízima periódica, ele também não, ele tem representação decimal infinita, possui infinitas casas decimais, mas não periódica. Então, chamou-se esse tipo de número irracional. Todos os números que a gente conhece que não têm raiz exata são números irracionais. Claro, por exemplo, raiz de 5, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 7, raiz quadrada do 10. E também as raízes cúbicas, raízes quartas, raízes quintas, todos eles, que não dão exatos, né? São todos números irracionais. Além de outros números irracionais importantes que foram surgindo, como por exemplo o número π. O número π, deixa eu apagar aqui, o número π foi conseguido através da circunferência. Os egípcios antigos já sabiam o valor aproximado de π, a circunferência está meio feia, né? Mas eles já sabiam que o contorno de uma circunferência, se nós medimos o contorno dela, o comprimento dela em volta da circunferência, dividido pelo seu diâmetro, segmento que atravessa a circunferência passando pelo centro, daqui de um ponto até o outro, o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro, dava mais ou menos, né, os gregos foram mais a fundo no problema e descobriram que valia 3,14. Mas esse número também não era exatamente 3,14. Esse número tinha também infinitas casas decimais que foram sendo descobertas. Hoje, como nós assistimos na videoaula do Centro de Mídias, existem computadores capazes de dar quatrilhões de casas do número π. Mas sempre chega o problema de terminar a memória e a partir dali fica desconhecido. Né? Mas todo número irracional, né, como é o caso do número π, esse número aqui, que a gente aproxima para 3,14, matemática a gente conhece de π. Π é uma letra do alfabeto grego. Essa letrinha com esse chapeuzinho assim. E para nós vai valer aproximadamente 3,14. Mas não é exatamente. Na verdade, nós nunca vamos saber o valor exato dele, porque ele é um número irracional. Tem infinitas casas decimais. Então, π também é um número famoso, irracional. Vamos continuar ali com os quadrados perfeitos? Porque depois eu vou ensinar um processo que te permite achar uma aproximação, né? Na verdade, nós não somos obrigados aqui na escola, como também foi falado na aula do Centro de Mídias, nós não somos obrigados a saber o valor aproximado de todos os números irracionais. Mas nós temos que ter uma percepção de pelo menos saber onde que eles se localizam entre dois números inteiros. Então, se eu continuar a lista dos quadrados perfeitos, 4 ao quadrado, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36.
Vocês estão vendo que basta saber a tabuada. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. 11 ao quadrado, 11 vezes 11, 121. 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144 e assim por diante. Então, se alguém lhe perguntar a raiz quadrada do número 64, você, aplicando a operação inversa, sabe que me dizer que é 8. Muito bem. 8 é a raiz quadrada de 64, porque 8 ao quadrado é 64. Mas e a raiz quadrada do número 65, por exemplo? Quanto seria a raiz quadrada de 65? Nós não temos obrigação de saber essa raiz quadrada exata, mesmo porque ela é um número irracional. Qualquer raiz quadrada que esteja entre 64 e 81, que é o próximo quadrado perfeito, todos eles aqui no meio são irracionais. Ou seja, a raiz não dá exata. Ela existe, mas ela não dá exata. Nós temos que saber, pelo menos, localizar entre dois números inteiros, como 65 é maior que 64, é um pouquinho maior que 64, e não chegou ainda no 81, então, com certeza, a raiz quadrada de 65 será um número entre 8 e 9. Então, a gente anota dessa maneira, entre 8 e 9. 8 é menor que raiz quadrada de 65, que é menor do que 9. Escrevendo dessa maneira aqui, nós estamos dizendo que a raiz quadrada de 65 está entre 8 e 9. Nas atividades depois, vocês vão encontrar para se fazer assim. E eu posso fazer também com os cubos perfeitos. Outra sequência importante, porque eu posso ter uma raiz cúbica, ao invés de uma raiz quadrada. 0 ao cubo, 0 vezes 0 vezes 0. Dá 0. 1 ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1. 1. 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3. 27. 4 ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4, 64. 5 ao cubo, 125. 6 ao cubo, 216. 7 ao cubo, 343. 8 elevado ao cubo, 512. 9 elevado ao cubo, deixa eu baixar, 729. Sim, 9 vezes 9, 81. 81 vezes 9, 729. 10 elevado ao cubo, 10 vezes 10 vezes 10, 1000. E assim por diante. Então, se alguém lhe pergunta a raiz quadrada de 200, a raiz cúbica de 216, você sabe que é 6. Pela operação inversa, é um cubo perfeito, 216. Tem raiz cúbica exata. Mas se pergunta, por outro lado, a raiz cúbica de 200, não dá exato. 200 não é um cubo perfeito. Mas dá para saber o quê? Que a raiz quadrada de 200 se localiza entre quais dois números inteiros? Bom, o 200 está aqui, entre o 125 e o 216. Mais perto do 216 do que do 125. Então, com certeza, vai estar entre 5 e 6. A raiz cúbica de 200 está entre 5 e 6. Um pouquinho mais perto do 6, mas a gente pode escrever assim. Ok? E aqui eu, vou ensinar um método para, pelo menos, obter uma aproximação de uma casa, tá? O mesmo método se aplica para 2, 3, 4 casas decimais, quantas a gente quiser. Mas com uma casa já dá para ter uma ideia, pelo menos para localizar esse número numa reta, não é verdade? Se alguém perguntar, nós vamos ter atividades assim, raiz quadrada de 10, onde que se localiza isso? A gente sabe que o 10 não é um quadrado perfeito. Quem que é um quadrado perfeito antes do 10? Bom, seria 3, seria 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9.
Quase que deu 10. Então eu tenho que avançar. 4 ao quadrado, 4 vezes 4 já dá 16. Então o 10, como a gente sabe, não é um quadrado perfeito. Por isso que a gente vai ter aqui um resultado aproximado, porque esse número vai ser irracional. Tem infinitas casas decimais e não é uma dízima. Pois bem, o 10 está aqui depois do 9, né? O 10 está aqui pertinho depois do 9. Então, tem que existir um número elevado... Perdão, não é 2. Eu ia colocar um ponto de interrogação aqui. Um número que é elevado ao quadrado que dê 10. Existe, só que esse número é irracional. E com certeza ele está entre 3 e 4. Será que mais próximo do 3 ou mais próximo do 4? Olha, é só olhar aqui na coluninha da direita. O 10 está muito mais próximo do 9 do que do 16. Então, com certeza, esse número irracional, uma boa aproximação para ele, também está perto do 3. 3,1, 3,2. A gente pode testar. Então, o que seria 3,1 ao quadrado? Aí a gente faz o cálculo, né? Mãos à obra. 3,1 vezes 3,1. Uma vez 1, uma vez 3, 3. Sinalzinho demais. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. Vamos ver. Vamos ver se o 3,1 ao quadrado chega perto já do 10, ou até passa do 10, vamos ver. Então aqui dá 1. 3 com 3 dá 6. E aqui abaixo 9. Eu tenho duas casas depois da vírgula. Então, 2 casas decimais. Marcou aqui. Ok. Então, 3,1 ao quadrado é 9,61. Deu pouco, né? O nosso alvo era o 10. 9,61 é antes do 10. Então, vamos adiantar um pouquinho. Vamos ir para o 3,2 elevado ao quadrado. Vou fazer esse novo cálculo. Vou fazer aqui. 3,2 vezes 3,2 para ver se vai dar 10 ou se vai dar mais próximo do 10 pelo menos, né? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 4. 6 com 6, 12. 9 com 1, 10. 2 casas decimais, deu 10,24. Olha, vocês estão vendo que passou de 10. Então, aí como é que a gente define uma boa aproximação para o raiz de 10 com uma casa decimal apenas? A gente pega o número mais próximo do 10. Quem é mais próximo do 10? 9,61 ou 10,24? Olha, aqui passou 24, né? Do nosso alvo, que era o 10. 24 centésimos. E aqui, 61 centésimos. 61 para chegar no 100, estão faltando 39. Então, aqui faltou 39 centésimos no de cima. Que faltou. E aqui sobrou 24 centésimos. Né? Passou do 10. Um faltou e outro sobrou. E esse que sobrou está mais próximo, né? Porque sobrou menos do que faltou. Então, a aproximação melhor, no caso aqui para uma casa decimal, seria 3,2. Opa, aproximadamente 3,2. É claro que se a gente quisesse continuar para 2 casas, 3 casas, eu teria que pegar o número anterior, teria que pegar o 3,1 e acrescentar mais casas. Mas nós não precisamos fazer isso, nós não temos obrigação de saber várias casas de um número irracional. Basta saber o suficiente para poder colocá-lo em uma reta. Então, se eu tenho aqui o número 3 na reta, o número 4 e o número 5, o raiz quadrada de 10 deve ser colocado próximo aqui do 3,2. Entre 3 e o 4 seria o 3,5, 3,5. O 3,2 está mais próximo do 3. Também mais próximo. Então, esse cara aqui, esse pontinho aqui, eu posso colocar ele como raiz quadrada de 10. É assim que a gente aproxima os nossos números
os nossos números irracionais. Uma casa decimal a gente consegue escrever eles na reta, aproximando-os, né? Pessoal, as atividades estão bem em cima disso que eu expliquei. Quem não assistiu ainda a aula do Centro de Mídias, vou deixar o link do YouTube, junto com essa videoaula aqui, e depois vocês tentam fazer as atividades até o dia 18. Valeu, moçada. Até a próxima, hein? Falou!